E nesta terça-feira, em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro criticou o governo de São Paulo e afirmou que a gestão João Dória dá um péssimo exemplo por aumentar impostos durante a pandemia. Abro aspas para o presidente da República. Tem um estado que aumentou imposto no Brasil. São Paulo. Aumentou barbaramente produtos da cesta básica, lamentavelmente, e está cobrando imposto até do cara com deficiência que compra carro. Uma barbaridade. Fecha aspas. Ao lado de Paulo Guedes, Bolsonaro também aproveitou para exaltar as ações do governo federal. Citou o auxílio emergencial, o socorro a pequenas e microempresas e a rolagem de dívidas como medidas bem-sucedidas. Após as críticas, João Dória rebateu o presidente da República. Abro aspas para o governador de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro segue sendo um desinformado. São Paulo não fez e não fará nenhum aumento de imposto. Fizemos sim a reforma administrativa que ele, Bolsonaro, deixou de fazer no plano federal. Se ficasse mais preocupado em governar e menos em atacar adversários, poderia fazer algo de útil para o país. Governe para o Brasil, Bolsonaro, e não para seus interesses políticos e ideológicos, fecha aspas. Nos últimos dias, Bolsonaro e Dória trocaram farpas após a polêmica envolvendo a compra da vacina chinesa e a imunização obrigatória. Em entrevista ontem ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, o governador de São Paulo disse que o presidente da República está errado ao dizer que não há pressa para a vacina. Também ontem, Bolsonaro questionou se não seria melhor investir na cura da Covid-19 e voltou a defender o uso da hidroxicloroquina. Josias, você começa essa rodada. Alguém já disse que a civilização é tudo o que sobra para ser desenterrado 10 mil anos depois. Quando os arqueólogos desencavarem o que restou do Brasil, encontrarão sinais de que havia nesse pedaço do mapa, no ano da graça de 2020, uma sociedade doente. Nessa sociedade, o presidente do país e o governador do maior estado trocavam socos retóricos em meio a uma pandemia. Quando a posteridade puder falar, sem o risco de se infectar com excesso de veneno que escorre da conjuntura, vai concluir que o Brasil viveu em 2020 uma época de falta de lógica, falta de serenidade, falta de compromisso com os interesses da coletividade. Por outro lado, há também muitos excessos, né? Excesso de cinismo, excesso de manobras, excesso de politicagem. O presidente Bolsonaro e o governador Dória, eles devem disputar a presidência da República em 2022, desde que tenham desempenho para isso. O que não parece razoável é a conversão dos dramas desse momento, dos dramas da pandemia, dos dramas que o país está vivendo, incluindo a testagem, a produção, distribuição, não de uma vacina, mas de todas, transformar isso em debate eleitoral parece uma enorme irresponsabilidade. O país merece ser tratado com um pouco mais de respeito. Nesse momento, o Bolsonaro e o Dória estão brigando pela briga. É uma briga pela briga. Há um déficit de racionalidade em cena. Em política, quem não ambiciona o poder erra o alvo. Mas quem só ambiciona o poder vira o alvo. Por enquanto, o Bolsonaro e o Dória, eles são alvos um do outro. Mas eles correm o risco de ampliar essa zona de aversão. Tudo tem limite. Mesmo as pessoas que não entendem nada de política sabem reconhecer a politicagem quando ela aparece. Mais um pouco e essa plateia vai começar a olhar ao redor para ver se não há outras alternativas para 2022. É preciso baixar essa bola. Há muita irracionalidade. A sociedade brasileira merece mais respeito. Thaís Oyama. Pois é, Paulo, depois os bolsonaristas militantes ficam achando que é implicância da imprensa e da gente, né, aqui os comentaristas ficam dizendo que o presidente só pensa em reeleição. Veja você que o presidente, com tantos problemas que o país tem, passa a manhã lá falando para a claque dele e disseminando informações, inclusive falsas, sobre quem? Sobre os seus principais oponentes, ou pelo menos sobre
pessoas, políticos que estão cotados para concorrerem com ele em 2022. Nesse caso, foi o governador João Dória de São Paulo e o Flávio Dino do Maranhão. Então, o presidente Bolsonaro faz isso reiteradamente ele dissemina informações falsas, enviesadas e incorretas, como ele fez hoje. Então, para colocar os pingos nos is, né? Não é verdade que o projeto do governo aprovado, o governo de São Paulo, aprovado pela Assembleia Legislativa, vai aumentar impostos, como disse o presidente para a claque dele, como foi reproduzido por aí. É um projeto de reforma administrativa e ajuste fiscal, e ela foi enviada lá para a Assembleia para cobrir o rombo que São Paulo teve com a pandemia, um rombo de 10 bilhões de reais. O que ela propõe? Propõe basicamente a extinção de alguns órgãos considerados desnecessários e menos isenções em alguns impostos, ICMS e IPVA. Então, por exemplo, o projeto propõe limitar a isenção do IPVA só para aqueles motoristas que de fato têm limitações físicas e precisam de veículos adaptados. Até agora era diferente, até agora bastava o motorista apresentar um atestado médico dizendo que, por exemplo, colocou prótese no quadril para ficar isento de uma parte do IPVA, mesmo que pudesse dirigir sem problemas. Então, é esse pedaço que está caindo, essa isenção que está caindo para quem não precisava tanto dela, né? Isso é bem diferente de aumentar impostos. Então, em vez de ficar disseminando informações falsas, o presidente poderia tomar a experiência de São Paulo, né, como modelo e parar, e, por exemplo, começar a tocar essa reforma administrativa, que não é fácil, né, começar a trabalhar para aprovar essa reforma, para achar um jeito de cobrir o rombo que a pandemia deixou no país, para arrumar dinheiro para o auxílio emergencial. Isso certamente não ia render tantos aplausos quanto que ele colhe, né, quando fica aí fazendo discurso para a claque dele, certamente não renderia tantos aplausos, mas certamente seria bem mais útil para o país. Constantino. Paulo, eu não sei se o governador João Dória já tem assessoria de imprensa, mas ele não precisa mais, se ele não tem, né? Olha, eu acho que essa briga entre ambos realmente saiu do controle, é uma coisa que virou pessoal, né? Virou irracional e todo mundo perde com isso. Eu rechaço a hipótese de que é o presidente Bolsonaro que só pensa em 2022, eu acho isso uma narrativa enviesada, partidária e simplista. Via de regra, eu percebo que quem mais acusa o outro de só pensar em 2022 e que nunca está pensando nisso, é aquele que mais pensa nisso, está bem obcecado com esse assunto, então acho que está visível isso, né? Ambos estão disputando já 2022, e isso é muito lamentável. Agora, isso não quer dizer que não existam visões conflitantes e com diferenças legítimas e importantes entre as duas posturas. O governador João Dória, mal ou bem, né, ele, dependendo do ponto de vista mais para mal ou mais para bem, ele virou um ícone dessa postura que endossa aquilo que vem da OMS, que defende os homens da ciência, né, uma espécie de tirania dos especialistas, e com base nisso nós vamos aplicar medidas um tanto arbitrárias e autoritárias. E tudo mais, né? Ele é o homem da ciência e da preocupação com as vidas humanas. Enquanto que o Bolsonaro, por muitos, passou a ser rotulado de obscurantista, né, e insensível, ou até genocida, psicopata, sociopata, ou coisas assim. Enquanto que para outros, né, o Bolsonaro passou a ser o quê? Alguém que vai contra, que bate de frente com essa narrativa toda, né, preparada aí por OMS e companhia, e defenderia, então, de uma maneira um tanto caótica e tosca, é verdade, mas defenderia ali o cidadão, né, e suas liberdades básicas. Inclusive aquilo que alguns chamam de direito de contaminar os outros, que é um direito que já existe e todo mundo faz uso dele em relação à influenza e outras viroses que matam milhares de pessoas todo ano. Então, ficaram ali como representantes de dois modelos distintos em conflito, em choque, né? Agora, perde o país quando isso aí não se comunica mais e quando há uma disputa pessoal sem qualquer capacidade de minimamente buscar denominadores comuns, o que não quer dizer que seja um equilíbrio no meio do caminho, né? Sobre a questão da vacina, por exemplo, eu acho que ficou evidente para a imensa maioria que o governador João Dória se excedeu em falar que vai ser obrigatória e muitos na imprensa defenderem, e agora claramente estão mudando a narrativa, né, querendo deixar isso para trás e falar que ninguém defendeu exatamente isso. Defenderam, né, e pegou mal. Então o presidente colheu frutos com a sua postura de combater
essa obrigatoriedade. Então, ambos estão em disputa, é natural até certo ponto, porque estão pensando em 2022, uns dizem que não pensam nisso, mas pensam, né? Agora, eu concordo nesse aspecto, né, com o Josias, de que passou dos limites e não está agregando, né? Não está agregando. Agora, só para fechar, o governador João Dória, em certo sentido, me remete um pouco, me lembra um pouco o próprio Josias, porque a pergunta é feita e a resposta acaba sempre culpando de alguma maneira o presidente Bolsonaro. Thaís Oyama, em seguida o Josias. Thaís. Eu queria contar, como a gente sabe, o programa 13 em 1 ele é ouvido por muita gente que fica no trânsito, muitos motoristas de táxi, de Uber. Daí eu recentemente peguei um motorista de táxi e ele estava elogiando muito o programa, daí ele falou, olha, o Constantino, ele diz que ele não é um defensor incondicional do governo Bolsonaro e que sempre que o Bolsonaro merece críticas, ele faz críticas. Só que eu nunca ouvi o Constantino criticar o governo Bolsonaro, só ouço ele elogiar. Foi isso que me disse o motorista de táxi. Então eu queria dizer aqui que eu já fiz várias críticas ao governador João Dória e isso está registrado. Então eu não faço assessoria de imprensa. Josias. Eu acho que o Constantino falou, por exemplo, de OMS, né? O governo Bolsonaro jogou, acertadamente, diga-se, 2,5 bilhões num consórcio de vacinas que está sob a coordenação da OMS. Estão tentando lá testar, analisar 9 vacinas. Então, é preciso parar com esse negócio de preto e branco, né? E também nesse assunto de obrigatoriedade de vacina, a vacina ela vai se impor. As empresas vão exigir a vacinação dos seus funcionários, companhias de aviação, antes do sujeito embarcar, vai ter que mostrar lá, olha, eu estou vacinado. Para entrar em alguns países, vão exigir a vacina. Para matricular na escola, vão exigir a vacina. Eu me lembro que o próprio Constantino aqui, num programa em janeiro, falou sobre vacina. Nós discutíamos ali a obrigatoriedade de vacinar filho e tal. E o Constantino, naquela ocasião, disse uma coisa que vai além do que está se dizendo hoje. Ele defendeu até a imposição de multa para pai que não vacinasse filho. Então, o Constantino costuma dizer que a internet tem memória. De fato, a internet tem memória. É preciso não cuspir num prato que hoje já não se deseja comer nele. Mas o Constantino disse aqui que no caso da vacina, em particular, havia uma intersecção entre, discutia-se na ocasião, se não me engano, a hipótese de perda da guarda, que os pais poderiam perder a guarda se não vacinassem os filhos. Então, e o Constantino lembrava naquela ocasião que havia uma intersecção entre o direito individual e o interesse coletivo. E ele chegou a defender aqui que, no limite, poderia haver uma campanha de persuasão, de informação, pressão muito grande e algum tipo de multa. Quer dizer, então, é preciso ponderar as coisas. Quando se fala em obrigatoriedade, está previsto em lei, inclusive numa lei assinada pelo presidente da República. Quando os líderes políticos não se entendem, vai chegar ao Supremo e vai tomar uma decisão. Agora, a vacina, como disse, ela vai se impor. A obrigatoriedade vai se impor. Ninguém vai invadir casas para vacinar pessoas à força, na marra. Não, as pessoas vão ter que se vacinar porque vão ter que se vacinar. Assim vai ser. E não haverá vacina para todos. Então é bom que os líderes políticos se entendam para que no Brasil haja o maior número possível de vacinas e, evidentemente, ninguém vai ser cobaia de ninguém. Serão aplicadas aquelas vacinas que tiverem sido certificadas, testadas e tiverem certificadas pela Anvisa. Constantino, bem curto, por favor. Bem curto, mas é difícil, né? Porque é tanta besteira. No caso da Thaís, né, eu fico feliz em saber que ela tem a fonte agora da verdade, o oráculo. É o motorista do Uber que, por acaso, disse que eu não critico o presidente, o que é mentira. Aliás, eu critiquei no meu comentário de hoje. Disse que tanto ele como o Dória estão pensando demais em 2022 e isso extrapolou o bom senso e a razoabilidade. Ou seja, acabei de criticar, mostrando que algumas pessoas mentem. E sobre o Josias, né, é bom até que ele esteja pesquisando o que eu disse lá atrás e deveria fazer o mesmo com ele. Agora, uma coisa é vacina, em geral, né? Outra coisa é a vacina chinesa feita às pressas numa pandemia. São coisas bem diferentes e eu deixei isso claro desde o início. Né? De novo, o que seria do Josias sem os espantalhos?
né? Viraram, de repente, a narrativa uma campanha anti-vacinação. Ninguém está fazendo isso é um espantalho. Estamos falando dessa vacina em específico, feita às pressas. Agora, seria demais, talvez, cobrar esse bom senso. Vacina em geral, bem curto, por favor. Quer dizer que vacina em geral pode aplicar até multa e obrigar. Aí não tem a liberdade individual, depende, é isso? Existe uma região cinzenta entre a liberdade individual e entre o interesse coletivo, que deve sempre ser pecado por mais liberdade. Você disse que podia multar, pode ou não pode? A vacina chinesa não pode ser obrigatória, é um absurdo, e só um autoritário defensor do regime chinês como você defenderia isso. Só um autoritário defensor do regime chinês como você defenderia isso. Josias, para encerrar, por favor, Josias, vamos lá. Não, só para encerrar, eu recomendo às pessoas que vão estar na internet lá, não vacinar o filho é um ato irresponsável. Vejam lá o que o Constantino dizia. Irresponsável é obrigar a vacina chinesa feita às pressas. Isso vejam lá. Eu não preciso me alongar, é só assistir.